Uma breve palavra, com o pastor Bruno Neves. Se o Natal então não é no dia 25 de dezembro, ou não é em dezembro, eu devo deixar de comemorar o nascimento de Jesus? Bom, é importante nós atentarmos para alguns pequenos detalhes, mas que são de fundamental importância para que nós venhamos compreender isso. Tá? E o texto que eu trago está em Lucas 1, Lucas 1, versículo de número 5, em que vai dizer assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Só para finalizar, a mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Só que o detalhe que eu quero que você atente para isso é justamente naquilo que diz em que Zacarias trabalhava no turno de Abias. Para que a gente venha compreender o que é o turno de Abias, de uma maneira muito resumida, nós precisamos ir para 1 Crônicas 24, quando os turnos dos sacerdotes foram distribuídos. No versículo, 1 Crônicas 24, versículo de número 7, em diante vai dizer assim: a primeira sorte saiu para Joiaribe, a segunda para Gedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias e a sexta para Miamim, a sétima para Acós e a oitava para Abias. Esses eram os sacerdotes que foram divididos. Agora lembre de um seguinte ponto, lembre de um ponto muito importante. O calendário judeu não é igual ao nosso, tá? E atente para esses detalhes. O calendário judeu não é igual ao nosso. Eles começam por volta de fevereiro para março e ele sempre começa, segundo o nosso, na metade de um mês e termina na metade do outro. Então é 15 dias num mês, 15 dias no outro, tá? E o outro ponto fundamental também é na contagem. Isabel, ela recebeu a promessa de ficar grávida, né? Maria ainda não tinha ficado. Quando Isabel se isolou de todos depois que ela engravidou, Maria foi encontrar ela e Maria estava recém-grávida. Ela estava recém-grávida. Quando Maria encontrou Isabel já estava com 6 meses. Fazendo a contagem, né, do período que Isabel estava grávida, dos 6 meses até no momento em que Maria ficou grávida e essas se encontraram, fazendo a contagem, o nascimento de Jesus vai dar mais ou menos próximo do mês de outubro, tá? Mais ou menos próximo ali do mês de outubro. Um outro ponto fundamental é que o período de dezembro que nós comemoramos o nascimento de Jesus, é justamente o período do inverno em Israel. É um período muito frio, em que lá ou neva ou chove, fica tão frio lá que fica complicado as pessoas elas saírem com roupas comuns. E nesse período, até hoje é assim, os pastores não levavam os seus rebanhos para pastar, porque não tinha, e não fazia sentido isso. E se não levavam os rebanhos para pastar, consequentemente as viagens longas que eram feitas caminhando ou puxadas por animais, elas eram totalmente inviáveis. E mesmo no período de Herodes, né, do rei Herodes, que fez o censo, que mandou todo mundo ali passar pelo censo, né? Falando de uma maneira direta, ele não queria ver ninguém morto, até mesmo porque se morressem ali, ele iria deixar de receber impostos desses, né? Então, é totalmente improvável que Cristo tenha nascido em dezembro por causa desses elementos que eu falei para você, tá? Porque era o período de inverno ali e não tinha como acontecer, é totalmente improvável que isso viesse a acontecer. Porém, o que eu quero chamar a atenção para você não é o fato de não ter sido em dezembro ou ter sido em dezembro, não faz a menor diferença. O que vai fazer a diferença, de fato,
se você tem, se nós temos, se a igreja tem se portado digna de um nascimento de um Cristo que nasceu com um propósito muito bem determinado para salvar a humanidade. Se nós temos vivido de maneira digna desse Cristo, né? Se o memorial que nós fazemos a Ele em dezembro, ou muitos fazem somente em dezembro, só lembram de Cristo em dezembro ou quando estão na prova, se nós temos vivido de maneira digna desse que nasceu para salvar a humanidade. Eu quero que você lembre de algo muito importante. Desse propósito de Jesus ter nascido para salvar a humanidade, nós temos que fazer menção dele a todos os dias. Não é só as mesas fartas, não é só as roupas novas ou os presentes que serão entregues, mas sim adorar e cultuar o Senhor que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não importa se foi em dezembro, se foi em outubro, não importa a circunstância, o que importa é que verdadeiramente Cristo habite na sua vida, que verdadeiramente Cristo habite na sua família e que verdadeiramente Cristo seja o Deus da sua casa e da sua vida. Amém? Isso é que importa. Se eu sou contra comemorar em dezembro, não sou contra comemorar em dezembro, contanto que as devidas homenagens sejam feitas em todo o período, seja não só em dezembro, mas que seja em todo o período para fazer o memorial do Salvador da humanidade, do nascimento do Salvador do mundo. Amém? Que essa palavra fique cravada no seu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativando o sino de notificações. Deixa o seu like, é importante, seu comentário é mais importante ainda. Tá certo? E que nessa semana que Cristo venha habitar poderosamente, ainda mais de maneira poderosa na sua vida. Forte abraço. Paz do Senhor.